Bem-vindos e bem-vindas a mais uma conversa de paz e esperança. E esta é uma noite especial. Vamos fazer uma roda de conversa sobre Dom Luciano Mendes de Almeida. Dom Luciano, que foi arcebispo de Mariana, é uma das pessoas homenageadas neste livro, Dons da Profecia. E quem escreve o artigo sobre Dom Luciano é o padre José Antônio de Oliveira. É bonita demais, é bonita demais, a mão de quem conduz a bandeira da paz. É bonita demais, é bonita demais, a mão de quem conduz a bandeira da paz. Bem-vindo, padre José Antônio, à nossa conversa de paz e esperança. Muito obrigado, Daniel Eugênio. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui essa noite com vocês. Paz e bem para todos aqueles que nos acompanham. Padre José Antônio, eu gostaria que você se apresentasse, falasse um pouco mais de você, de onde é que você veio, onde é que você está, o que é que você faz, e também como é que você conheceu Dom Luciano. Bom, eu sou natural de Capela Nova, é uma cidadezinha do interior de Minas, muito acolhedora, por sinal. Venho de uma família numerosa, muito bonita, modéstia à parte. Estou com 72 anos e sou de uma família também muito religiosa. A fé que eu tenho hoje eu devo muito à minha avó, Dota, que era apaixonada pelo coração de Jesus. Meu pai, um homem muito fervoroso, muito íntegro, como dizia o nosso pároco, já faleceu há 30 anos. A minha mãe tem uma fé muito bonita, muito madura, muito comprometida, uma visão muito bonita de Deus, do mundo, da vida. Está com 92 anos, uma grande vitalidade. Então, essas pessoas e muitas outras me deram essa fundamentação para a fé que hoje eu vivo. Estudei com os salesianos, depois no Seminário Diocesano de Mariana. Este mês de agosto, agora, completei, dia 21, 47 anos de padre. Olha. E atualmente estou em Matipó, paróquia São João Batista, Matipó, interior de Minas, Arquidiocese de Mariana. Eu conheci Dom Luciano, que foi nosso bispo, nosso pastor durante muitos anos, né? E acompanhei muito de perto, a gente tinha muita afinidade, muita amizade. E ele, quando chegou para Mariana, ele viu que a diocese era muito grande, muito extensa. Ele era muito solicitado, não só no Brasil, mas fora do Brasil. Não conseguia dar conta de tudo, e não tinha bispo auxiliar. Então, ele teve a iniciativa de dividir a arquidiocese em 5 regiões pastorais, colocando um vigário episcopal em cada uma delas e dando autonomia a esses vigários episcopais. Eu tive a graça de ser escolhido também entre os 5 primeiros, e eu fui liberado durante 2 anos para ajudar na organização da região pastoral Mariana Leste, e a gente estava sempre junto, né, trabalhando na organização da diocese, das pastorais, de muita coisa que ele foi trazendo. Então, nós tivemos uma vivência muito próxima e eu aprendi a admirá-lo cada vez mais e amar cada vez mais também. Padre José Antônio, uma das coisas que eu escrevi aqui na introdução deste livro é dizer que as pessoas que escreveram sobre esses santos profetas são pessoas que mereceriam também ter um livro sobre elas, porque não só acompanharam esses queridos bispos que aqui estão no livro de muito perto, conviveram com eles, mas, acima de tudo, deram testemunho da caminhada, do seguimento de Jesus, do Evangelho, e continua fazendo uma presença no mundo e na igreja de forma muito significativa, como é o seu caso também. Então, para mim, é uma alegria muito grande você ter aceitado esse convite de escrever neste livro e trazer esse testemunho da vida de Dom Luciano.
eu quero perguntar algo que é bastante provocativo. Aliás, o próprio título que você deu ao artigo nos provoca a pensar. E aí, Padre José Antônio de Oliveira, Dom Luciano é santo ou profeta? Pois é quase que uma brincadeira, um jogo de palavras, né, que a gente coloca aí. Mas quando eu comecei a pensar alguma coisa sobre a vida de Dom Luciano, eu tinha lido há pouco tempo um livro do Padre Antônio Claré, nosso colega. É um livro muito interessante, né? Que ele falava da viagem de Sofia, e ele colocava, quando narrava a partida de Dom Luciano, uma palavra muito interessante assim: eu prefiro os profetas aos santos, porque os profetas são selvagens, são livres, e os santos são muito domados em altares e andores, né? E os profetas estão sempre no meio do povo e na hora H eles estão lá. Então, eu fiz um jogo de palavras aí, né? Dom Luciano era mais profeta ou era mais santo? Porque não dá para separar uma coisa da outra também, né? Não tem como você ser profeta sem ser santo ou ser santo sem ser profeta, né? Mas, de fato, assim, o Dom Luciano tem esse lado da profecia muito forte, porque realmente é uma boca de Deus. Ele anuncia de maneira muito coerente o reino de Deus, a pessoa de Jesus Cristo, e denuncia muito também as injustiças, né? A maneira como a sociedade trata as pessoas mais carentes, mais frágeis, né? Então, é claro que ele foi um grande profeta, e a atuação dele, assim, em muitas frentes, demonstra isso. A coragem dele, né? Ele tem umas palavras muito fortes durante a Assembleia Constituinte, na elaboração da Constituição de 88. Ele participou da Assembleia Constituinte e ele peitou aquele povo lá quando eles queriam desapropriar as terras indígenas. Então ele falou: queria mesmo vocês, começando dos grandes proprietários que são aqui, né? Dos grandes latifundiários, por que começar pelos indígenas, né? Quando houve uma greve, uma manifestação em BH, Belo Horizonte, contra o aumento das tarifas e tudo, a polícia veio em cima dos manifestantes, ele foi para lá, entrou na linha de frente, deu as mãos ao pessoal e foi. Certa vez perguntaram para ele: você é a favor ou contra a propriedade privada? E ele falou: não, eu sou a favor, desde que seja para todos. Então, assim, ele tinha uma postura muito profética mesmo, e uma coragem muito bonita. Ao mesmo tempo, uma santidade muito bonita também, porque a santidade é a sintonia com a pessoa de Jesus Cristo, com o projeto dele. E, de fato, né, o Dom Erwin, ele falava certa vez, né, eu nunca duvidei de que eu estava diante de um santo. E realmente é isso, né? Para nós foi um grande profeta e um grande santo. Eu estive... Amanhã faz aniversário, né, da Páscoa de Dom Luciano. E aquele ano de 2006, eu estava como vice-presidente da Associação Nacional de Presbíteros do Brasil e participei dos trabalhos de organização do 10º Encontro Nacional de Presbíteros, que trabalhou justamente o tema da profecia na vida e no ministério dos presbíteros. E os bispos que convidamos para serem os conferencistas naquele encontro estavam justamente Dom Luciano, Dom Evelyn, Dom Luiz Flávio Capri. Sim, grandes profetas. Né? Interessante. Então, assim, eu tive a alegria de ter tido ali naquele ano, né, aquele ano da Páscoa de Dom Luciano, a alegria de escutar a sua mensagem profética no Encontro Nacional de Presbíteros em Itaici, naquele ano de 2006. Foi, de fato, muito marcante. Né? Enfim, mas já que falamos da Páscoa de Dom Luciano, disse algo da vida dele, como é que foi a vida de Dom Luciano? Me conta um pouquinho, você escreve no livro, mas faz uma síntese aqui do qual foi a trajetória do bispo Dom Luciano, até ele... Enfim, conte um pouquinho de Dom Luciano também, o Padre José. Assim, o Dom Luciano, ele vem de uma família de classe média alta, né?
família de intelectuais, Cândido Mendes, né? E é um nome assim de peso. O pai acho que era conde, né? Então era pessoa assim da nobreza, vamos dizer. Mas ele poderia ser, porque ele tinha uma inteligência muito acima do normal, tinha uma facilidade incrível para línguas. Dom Luciano, se quisesse, podia seguir a carreira diplomática, podia lecionar nas principais faculdades e universidades do Brasil, né? Ele tinha capacidade para isso, em onde ele quisesse, mas ele escolheu esse caminho bonito, né? É até interessante que ele escolheu a Companhia de Jesus, né? Jesuítas, né? Se me permite, eu quero até fazer um corte aqui para contar uma história. Eu fui aluno do Libânio, né, jesuíta, e também grande admirador de Dom Luciano, acho que eles foram colegas. E o Libânio conta uma história de que o Dom Luciano estava sendo homenageado em alguma dessas universidades e tinham outras pessoas sendo homenageadas. E aí todo mundo levava uma lauda, né, uma página escrita de que preparou o discurso, passou vários dias preparando, e todo mundo lia aquela lauda. O Dom Luciano levou também o papel dele. E fez um discurso belíssimo, né? Começo, meio e fim, de uma capacidade de articulação de ideias, de textual, belíssimo. No final, Dom Luciano deixou lá em cima do ambão, da estante da leitura, o papel dele. O padre Libânio não perdeu tempo, partiu para cima do ambão e queria aquele papel para pegar o discurso dele, poder estudar e poder refletir um pouquinho mais, né? Quando ele chegou lá, a folha estava em branco. O Dom Luciano utilizou aquilo para não dar um de snob, né? Que estava fazendo um discurso daquele nível sem um papel de acompanhamento. É incrível mesmo. É incrível. Ele tinha uma inteligência assim fora do comum mesmo. A gente percebia isso. Então, assim, é claro que ele se destacou muito, né, nos estudos. Foi para Roma, foi ordenado em Roma, por sinal, né? Depois vindo, ele foi bispo auxiliar de São Paulo, né? Na época que tinha um grupo de profetas também, né? Dom Paulo Evaristo, Dom Angélico e tantos outros, né? E ele foi para a região de Belém, que era uma região mais carente, e lá também ele fez um trabalho muito bonito, né? O pessoal conta as histórias que a casa dele ficava sempre aberta, né? E ele tinha esse compromisso muito sério com as pessoas em situação de rua, os mendigos, né? O menor. Ele atuou muito, né? E divulgou muito a pastoral do menor. E é interessante que quando veio aquela coisa de mudar para criança e adolescente em vez de menor, né? O Estatuto Criança e Adolescente e tal, e o Dom Luciano bateu o pé e falou, não, a pastoral vai ser do menor, porque nós temos que estar sempre com aquela frase de Jesus na cabeça. O que você fizer ao menor dos meus irmãos e amigos você faz, né? Olha. Então ele tinha isso muito forte, é o menor, o mais pequeno, né, como diz o Fernando Pessoa, é aquele que é realmente mais frágil, então ele atuou muito nessas áreas, né, nessa linha de pastoral. Depois ele teve atuação muito para defender muito também as pessoas atingidas, né? Aqui em Mariana, por exemplo, ele atuou muito com os atingidos por barragens. Aqui nós temos história de muitas barragens atingidas pela mineração. A Diocese de Mariana é muito marcada pela mineração, né? E ele teve uma presença muito forte também. Ele esteve na CNBB, à frente da CNBB, por 16 anos, 8 anos como secretário-geral e 8 anos como presidente. Atuou na Comissão de Justiça e Paz de Roma, no CELAM, Conselho Episcopal Latino-Americano, na Conferência Religiosa do Brasil. Assim, todas as frentes ele estava atuando, né? E tanto na pastoral como na dimensão social e política, sempre com essa presença muito corajosa, muito bonita mesmo, né? De um homem de Deus e um homem que realmente ele defendia a vida e fez a opção pelo mais pobre, né? Isso é muito claro. Ele não nasceu pobre, mas ele se fez pobre, como Jesus, se encarnou mesmo na vida dos mais simples, né? Uhum. Eu testemunhei já várias vezes quando ele foi presidente da CNBB, aqui em Brasília. Quando ele vinha para cá, para a sede,
era comum que várias pessoas em situação de rua sabiam que o Dom Luciano chegou. E se apresentava lá como amigo de Dom Luciano. E o Dom Luciano o acolhia de fato como amigo, sabia o nome dele, sabia a história. E às vezes não era nem para pedir dinheiro, comida, outros itens pessoais, não. Era para ver Dom Luciano, conversar com ele. Colocar a mão na cabeça. Sim, sim, exatamente. Era impressionante realmente como Dom Luciano tinha realmente uma opção clara pelos pobres, estando junto com eles. Em Mariana também, ele podia chegar a hora que fosse da madrugada, tinha gente lá na porta esperando por ele. Qualquer hora da madrugada, ele sempre chegava tarde. Olha, você escreve no livro que Dom Luciano seguiu as pegadas do Mestre Jesus. Quais elementos, Padre José Antônio, você identifica ou destaca desse segmento tão radical da parte do nosso querido bispo Dom Luciano? Eu gosto muito daquela frase de São Paulo, na carta aos Filipenses, quando ele fala que a vida cristã, no fundo, é ter os mesmos sentimentos de Jesus Cristo. Eu creio que isso resume tudo, né? Ser cristão, ser cristã, é ter os sentimentos de Jesus Cristo. E, assim, para mim, Dom Luciano encarna muito isso. É o jeito de Jesus. E, então, eu coloquei no texto algumas frases de Jesus, do Evangelho, que me lembram muito de Dom Luciano. A primeira delas, bem-aventurados os pobres, né? Porque é muito interessante nas bem-aventuranças que elas vêm todas no futuro, serão, terão, alcançarão, mas a primeira, e lá no finalzinho, os pobres e os que são perseguidos por causa da justiça deles é o reino dos céus, né? Eles já estão no reino, já fazem parte do reino. E Dom Luciano fez realmente essa opção pelos pobres, né? Então a gente via assim que o coração dele tinha essa coisa, ele sentia compaixão mesmo, né? Como é a palavra forte da Bíblia, compaixão. E o jeito dele também, porque sendo uma pessoa de classe alta e tudo, ele se vestia com a roupa mais simples. A túnica dele, normalmente era uma túnica cinza, surrada, que ele carregava numa bolsa, uma sacola de plástico, né? O báculo era mais simples, a mitra era mais simples, colocava a mitra na cabeça das crianças, né? Brincava com isso, né? Então, assim, o sapato ele usava até acabar, né? Se ele ganhasse um outro novo, ele doava para alguém, mas usava até acabar. Então, foi uma vida muito austera mesmo, e assim, opção pelos pobres. Muitas vezes, ele pedia dinheiro a gente para pagar passagem de ônibus, porque ele tinha doado tudo para alguém e não tinha para passagem, né? Isso aconteceu várias vezes. E assim, o que ele tinha, ele ia soltando, realmente. Então, ninguém ficava sem alguma coisa quando chegava perto dele. Ele viajava de ônibus para São Paulo, para o Rio, para todo lado, em vez de ir de avião. Muitas vezes, quando ele tinha tempo, ele ia de ônibus. Então, realmente é uma vida de pobre. Depois, quando Jesus fala, quem quiser ser grande, seja o servidor, seja o servo, né? E um dos lemas dele era esse, né? Em que posso servir? Em que posso ajudar? Quando ele chegava em qualquer lugar, ele se apresentava, eu posso ajudar em alguma coisa? Posso fazer alguma coisa? Ele tirou a vida para servir mesmo. Ele chegava antes para ajudar, né? Quando ele podia. Depois, outra coisa que quando Jesus coloca no início da missão dele, né? Quando ele cura... Padre Antônio, o senhor contando essa questão de que ele realmente se colocava sempre na postura de serviço, tem uma outra imagem, eu nunca esqueço, foi o lançamento do Compêndio da Doutrina Social da Igreja, que aconteceu também lá no auditório da CNBB. Estava lá o Núncio Apostólico, estava lá o cardeal Odilo Scherer, né, que na época era o secretário-geral da CNBB, tinham várias personalidades eclesiásticas lá, e o Dom Luciano também estava, evidentemente. Mas na hora de servir os comes e bebes, quando pensa que não, está lá Dom Luciano com a bandejinha, passando lá com os salgadinhos para servir as pessoas, né? E você sentia que não era uma atitude
de querer se Demagógica, né? aparecer, demagógica. Não, era uma atitude simples, humana, de fato, de perceber que as pessoas estavam conversando, a bandeja lá em cima da mesa, o que é que custa pegar a bandeja e permitir que as pessoas possam continuar a sua conversa e se alimentar naquela hora, de forma... Lindo, lindo o gesto. Nas ordenações aqui, que são muitas, graças a Deus, vai muita gente e o pessoal serve almoço. E eram filas enormes para almoçar. O Dom Luciano fazia questão de pegar o último lugar da fila para ir almoçar. Não aceitava ir lá na frente, ter uma mesa especial para ele, não. Ele pegava o último lugar da fila. É muito interessante isso, né? E conta também que na CNBB, um dia ele chegou tarde da noite, com fome, perguntou se tinha alguma coisa para comer, a irmã levou na cozinha, tinha um resto de sopa, ele tomou metade e deixou a outra metade. A irmã, não, pode tomar tudo, é pouco. Não, pode ser que apareça mais alguém aí com fome, então vamos deixar. É impressionante, né? Bom, mas então dessas passagens do Evangelho que eu me inspirei assim, eu lembro da sinagoga, quando Jesus fala com aquele homem, levanta-te e vem para o meio, né? E ele mostra que para ele o importante não era a lei, não era a doutrina, mas a pessoa, era o centro, né? E para o Dom Luciano também era muito forte isso, a pessoa era o centro. Ele não colocava como prioridade a lei, a doutrina, mas a pessoa, né? O bom samaritano, porque ele era um bom samaritano, ele sempre estava perto para ajudar, ele fazia coisas assim impressionantes, a ponto de sair de um encontro dos padres em Cachoeiro do Campo, ir para BH, para Belo Horizonte, pegar o avião e ir lá em São Paulo fazer uma visita a um doente e voltar. No outro dia de manhã ele estava lá no encontro. Ele não podia sair do encontro para passar a noite para fazer essa visita, né? Então, assim, e um padre conta que estava em São Paulo no hospital e ele chegou para visitar e o padre perguntou, por que o senhor veio aqui me visitar? O senhor não me conhece? E ele respondeu, o bom samaritano não conhecia aquele homem que estava caído na beira da estrada, né? Então, assim, era uma coisa mesmo muito bonita, né? De ser samaritano das pessoas mesmo. Depois também a abertura de Jesus para todos, né? Quando o pessoal quis proibir alguém que estava fazendo curas em nome dele, mas não era do grupo, e ele falou, não, deixa. E o Dom Luciano era muito aberto ao diálogo, né? Uma visão ecumênica muito bonita, dialogava com todas as instâncias, né? Cultura, religião, partido político, que fosse, ele estava sempre aberto ao diálogo, é uma coisa muito bonita. Depois coloquei também lá, quando Jesus coloca, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, né? O resto virá. Porque o senso de justiça dele é muito forte. A injustiça doía muito no coração dele, muito mesmo. Então, ele tinha uma coisa muito forte de defender a justiça. E isso é muito forte porque um santo dizia, né, que se houvesse realmente justiça, nem precisaria tanto da caridade, né? Que às vezes a justiça até supera a própria caridade, porque ela, quando ela existe, ela até dispensa de alguma forma a caridade, né? Depois do bom pastor, porque realmente ele foi um bom pastor, né? A irmã Miriam gravou um CD em homenagem a ele, quando ela canta Deus é bom, porque o Dom Luciano sempre falava Deus é bom, né? E ele mostrou com a vida dele o que é ser um bom pastor. A vida dele foi um sinal de Jesus, bom pastor, que dá a vida de fato, né, para as pessoas. E quando Jesus resume a missão dele, eu vim para que todos tenham vida em abundância, de qualidade, a gente vê que Dom Luciano fez da vida dele realmente uma bandeira para defender a vida. Então, o sonho dele é que todos, sem distinção, sem exceção, tivessem uma vida digna, né? Eu vejo assim. Uhum. Pois bem, para vocês saberem, quando estiver terminando esse nosso diálogo, vocês assistam, que eu vou deixar aqui essa canção que o padre José Antônio de Oliveira acabou de nos falar, em homenagem a Dom Luciano. Ela é belíssima, é uma oração que vem do interior, vem do coração mesmo. Quem conhecia Dom Luciano vai lembrar
sempre dessa canção, lembrando de momentos assim importantíssimos e fortes da atuação que Dom Luciano teve na igreja, no Brasil e no mundo, né? A gente fez uma conversa sobre se ele era santo ou profeta, e diz que a igreja é santa e pecadora. E você identifica também que o nosso santo profeta Dom Luciano também tinha seus pecados. Isso, com certeza não foi segredo de confissão. Conta aqui quais eram os pecados de Dom Luciano. Pois é, né? Ainda bem que nós não somos perfeitos, né? Porque a pessoa que é muito santa, muito perfeita, tem dificuldade para compreender, entender a limitação do outro, né? Então, Dom Luciano também é muito humano e por isso ele tinha essa facilidade de entender a limitação do outro. E ele tinha, claro, aquele jeito dele, que não sei se é pecado ou se é defeito, mas é uma outra maneira de ver as coisas, né? Uma outra lógica. Por exemplo, Dom Luciano nunca ligou para relógio, né? Era muito comum atrasar nos compromissos dele. Acontecia muito disso. Por quê? Porque enquanto tivesse uma pessoa para atender, ele não saía. Podia ser a pessoa mais simples, podia ser uma pessoa mendigo que vinha pedir as coisas. Mas ele perdeu várias vezes o ônibus, avião, já perdeu passagem de avião, chegou atrasado em celebrações, em crismas, deixou uma vez o pessoal lá em Belo Horizonte, eram empresários, políticos, deixou eles esperando, porque estava lá numa roça, lá no interiorzão da diocese, atendendo o pessoal simples lá. Então, para ele, a pessoa que valia, não, que contava. Então, ele não estava nem para relógio, para horário, ele queria atender enquanto precisasse, ele estava ali. Eu passei muito aperto com ele, sair correndo com o carro para chegar a tempo do ônibus, porque ele ficava atendendo as pessoas. E não adiantava chamar também não, porque ele ficava lá. Outra coisa, ele também não tinha preocupação com contabilidade. Os contadores sofriam com ele, porque ele ia soltando dinheiro assim, quem precisasse, ele ia mandando, não estava nem aí se ia prestar conta ou não, né? Ele não ligava para isso. Eles contam, você falou do pessoal que ia para a CNBB atrás dele, uma vez entregaram para ele na CNBB o pagamento do caseiro e da esposa, que ficava na chácara da CNBB, pagamento mensal, ele pegou o envelope e depois de uns dias alguém foi lá reclamar que não recebeu o salário. E foram cobrados do Luciano. O senhor não entregou o São Mauro lá, o dinheiro do salário dele? Aquele dia, na hora que eu saí ali no portão, tinha uma família de nordestino, uma família grande, muito pobre, eu dei aquele envelope para eles lá. Então, o pessoal sofria com ele, porque não tinha essa preocupação de contabilidade, né? A contabilidade dele era outra, era a necessidade das pessoas. Confiavam muito nas pessoas, então muita gente se aproveitou dele. Ele teve problema na justiça, porque teve gente que desviou dinheiro, e ele confiava, então não ficava cobrando, né, prestação de contas, e houve pessoas que aproveitaram disso também. Então, assim, ele era muito solto. A compaixão dele era uma coisa impressionante. Tinha colegas padres que precisavam ser chamados a atenção, que às vezes estavam errando, o conselho falava, Dom Luciano, o senhor tem que ir lá e corrigir aquele padre e tal. Ele ia, né, chegava lá, como é que você está? Está bem? Precisa de alguma coisa tal? Deus abençoe e ir embora, pronto, né? Então, ele não conseguia chamar atenção, assim, ele ficava assim, não, vamos guardar um pouco, né? Quem sabe, com a graça de Deus, a gente vai conversando, a pessoa muda, corrige. Então, ele tinha esse jeito assim, a compaixão falava muito mais alto que a lógica, do que qualquer coisa. Então, quem convivia com ele tinha também essa dificuldade de se adaptar ao jeito dele, não porque ele tinha esses pecados, defeitos, mas é porque a lógica dele era muito diferente da nossa, né? Dizia até que ele cochilava nas reuniões também, né? Mas... Sim, cochilava muito. Mas pegava tudo, né? Ele ficava como se estivesse dormindo, mas sabia tudo. Ia conversar com a gente e dormia. A gente parava, não, pode continuar, estou ouvindo. E uma vez, numa reunião nossa, a gente estava decidindo um documento da diocese que ia ser publicado, corrigindo o documento, ele preparando uma fala para o Celano no outro dia, e outra coisa aí, dormindo também, ao mesmo tempo, e dormindo.
Aí a pessoa leu o texto todo que a gente ia corrigir, no final ele fechou a pasta dele e falou tudo que tinha que corrigir naquele texto, falou parágrafo por parágrafo, tudo que tinha para corrigir. Era impressionante. Ele dormindo fazia muito mais do que nós acordados. Bom, gente, esse é o Dom Luciano Mendes de Almeida que a gente está conversando, um cara extremamente humano e acolhia a humanidade de todas as pessoas com as suas limitações, com as suas virtudes e sua santidade. Esse é o santo profeta que hoje estamos conversando aqui com o padre José Antônio de Oliveira. Quero aproveitar o ensejo para divulgar que você pode conseguir esse livro gratuitamente acessando o site que está andando aqui embaixo. É só anotar aí, Editora FI, e lá no site tem o ponto que você acessa e você baixa o PDF de graça, o e-book, né, de graça no seu computador. Ou se você quiser o livro impresso, é só você encomendar lá, também tem um ícone, e aí você vai ler o artigo do padre José Antônio de Oliveira e tantos outros artigos lá falando de outros profetas que nós escolhemos para tratar deles nesse livro. Padre Antônio de Oliveira, a memória de Dom Luciano está viva no meio de nós. Disso nós sabemos. E é impossível falar do século XX e não lembrar da importância de Dom Luciano para nós na Igreja e na sociedade brasileira. Seu legado se mantém vivo na nossa caminhada. Mas pergunto, oficialmente nos altares da Igreja, nosso profeta, Dom Luciano, será canonizado ou não? Pois é, Dom Luciano, a gente sempre fala que os movimentos populares, as pastorais da diocese, sempre repetem, Dom Luciano vive na luta do povo, ele vive no legado que ele deixou. Todo mundo sabe que ele é santo, né? Quem conviveu com ele sabe que ele é santo. Agora, vai ser canonizado, beatificado? A gente não sabe. Eu, particularmente, na minha opinião, ele não gostaria de um processo de beatificação ou canonização, porque ele sempre foi muito simples, nunca demonstrou nada, não fez questão de provar nada para ninguém. A vida de pobreza, de austeridade dele foi sempre muito oculta. Só quem estava muito por perto é que sabe de como ele vivia de fato a pobreza, a austeridade, né? Então, ele nunca quis parecer santo para ninguém. Ele nunca fez questão disso. Então, eu creio que o processo de beatificação e canonização é muito caro, é muito burocrático, exige muita coisa. E eu creio que o Dom Luciano ficaria mais feliz se o dinheiro que eles quiserem empregar no processo de beatificação fosse empregado para ajudar os pobres e alguma entidade, a promoção da vida. Eu creio que ele ficaria mais feliz se fosse empregado nisso. Mas é claro que um processo de beatificação, de canonização, tem um lado bom, porque divulga a vida da pessoa, o testemunho da pessoa, eterniza o nome, né, e o exemplo daquela pessoa. Então, tem esse lado bom também. É uma forma de não deixar morrer o legado dele, né? E de buscar também outros testemunhos que vão ajudar. Então, em 2011, a Assembleia da CNBB aprovou, mais de 300 bispos aprovaram o pedido de beatificação dele, né? Dom Geraldo Lírio encaminhou o processo para a Congregação da Causa dos Santos em 2014. Então, o processo foi aceito, começou o processo de beatificação, já é considerado servo de Deus, né? Então, pode acontecer que vá para frente o processo e até chegue a beatificação ou canonização. Não será ruim, mas eu creio que ele mesmo não faria questão disso. Mas é importante que ele teve uma vida de santidade, de sintonia com Jesus Cristo, né? Para nós que convivemos com ele. Isso é uma certeza, é um homem santo, né? E também todos nós que convivemos com ele sabemos que é um profeta de verdade, né? Como dizia lá o profeta Ezequiel, todos saberão que um profeta passou pelo meio deles, né? E nós temos essa certeza. Um profeta passou pelo nosso meio
E como dizia o Noemi, a gente também pode dizer isso. Nós nunca duvidamos que a gente estava diante de um santo. E que honra, né? Nós temos a oportunidade de ter sido contemporâneos dele e ter, Muito. de algum modo, convivido, claro, você muito mais intensamente, eu em alguns flashes e momentos da caminhada que eu tive essa honra de também de conviver com ele em algum instante, em alguma atividade, né? Padre José Antônio, deixa a sua mensagem final. Eu acho que, poxa, o tempo passou assim que a gente não percebeu. Que conversa maravilhosa, resgatar a memória, as lembranças de Dom Luciano, como se a gente tivesse com ele logo ali, né, numa outra sala, que a gente vai daqui a pouco se reunir com ele e ouvir sempre uma mensagem profética da boca do bispo Luciano. Enfim, deixa sua mensagem. Eu quero registrar que, por exemplo, foi muito importante, né? Por exemplo, a canonização de um irmão Charles de Foucault, como foi de Dom Oscar Romero, né? Assunção Romero da América, quiçá, Dom Luciano também, entre nos altares da igreja, para reavivar essa memória viva, não só do seu testemunho, mas também dessa opção de igreja, né? Dessa opção de igreja que às vezes a gente sente que está um pouco esquecida e que não deixar morrer a memória dos nossos profetas, não deixar morrer a profecia, praticamente é um legado que cabe a nós que continuamos aqui manter viva. E a memória de Dom Luciano, ou a canonização dele, servirá para a eternidade, se Deus quiser. Padre Zé Antônio, deixa sua mensagem final aqui para todas as pessoas que estão nos acompanhando nessa noite. Pois é, a gente fica até meio, assim, entusiasma demais, né? E às vezes fala demais, porque é muito prazeroso falar de uma pessoa que merece ser lembrada com carinho, com amor, com gratidão, né? Realmente é prazeroso falar de Dom Luciano. Como foi muito bom conviver com ele, muito bom. Nós aprendemos muito, a Diocese Mariana ganhou muito com ele, porque nós temos uma tradição já de fé, é uma diocese tradicional. E Dom Luciano, quando chegou, ele falou: eu percebo que Mariana tem uma fé muito bonita, mas muito frágil. E ele soube aproveitar a tradição da Diocese Mariana e trazer e acrescentar essa visão mais humana, mais profética, mais samaritana, de uma igreja em saída também, né? A dimensão missionária, uma fé mais encarnada. Ele trouxe, de fato, entusiasmo, né, para a nossa vida pastoral. Então, o legado dele vai durar muitos anos, porque realmente deu uma guinada na Diocese Mariana, nesse sentido de nos despertar para uma fé mais compromisso, não só a fé de devoção, de celebrações, mas uma fé de mais compromisso. Ele falava assim, que todas as comunidades celebram, algumas formam e poucas transformam. Então, ele tinha esse sonho, que toda a comunidade celebrasse, ele falava muito isso, mas toda a comunidade se preocupasse com a formação também, sobretudo com a transformação, a conversão, né? Então, a gente não pode perder isso, não. Como você disse, nós sentimos hoje a falta de profetas assim, como esses que estão contemplados no seu livro, né? E muito bem contemplados, e isso é muito bom, vale a pena a gente registrar. E é bom que a gente guarde a memória dessas pessoas e respeite a memória dessas pessoas e não deixe morrer, de fato, esse legado, né? Como Jesus teve pessoas para continuar o seu sonho, não deixou morrer o seu sonho, nós somos também responsáveis, de alguma forma, para não deixar morrer o sonho de Dom Luciano, de uma igreja simples, pobre, humilde, mas corajosa, samaritana e transformadora também. Muito obrigado, Padre José Antônio. Eu quero concluir ainda registrando o meu agradecimento ao padre, aliás, ao professor Lúcio Álvares Marques, que esteve comigo na organização desta obra, inclusive foi ele quem o procurou
para convidá-lo para escrever esse artigo. Fica aqui também a minha gratidão ao Padre Lúcio, aliás, ao professor Lúcio, e a você, Padre José Antônio, por esse belíssimo artigo que fica aqui memorizado nas páginas dessa obra. O Lúcio é um grande companheiro, um grande amigo, trabalhamos juntos, e eu tive a graça de ser pároco na paróquia de origem dele também, onde mora a família dele. Somos muito amigos, sou muito grato também a ele. Muito obrigado. Fica com Deus e até a próxima Conversas de Paz e Esperança. Amém. Paz e bem para todos. Nosso Dom Luciano, bom samaritano, doce bom pastor, doce bom pastor. Como Deus é bom, Ele é bom também, viveu entre nós só fazendo bem. Como Deus é bom, Ele é bom também, viveu entre nós só fazendo bem. Nosso Dom Luciano, bom samaritano, doce bom pastor, doce bom pastor. Toda a sua vida é flor de evangelho, bem-aventurança de justiça e paz. Vive a Eucaristia no pão da palavra, vive a Eucaristia no vinho do amor. Nosso Dom Luciano, bom samaritano, doce bom pastor, doce bom pastor. O povo da rua, todo sofredor, encontra acolhida em seu coração. Servidor dos pobres, pai dos excluídos, carregou a cruz da libertação. Nosso Dom Luciano, bom samaritano, doce bom pastor, doce bom pastor. Sábio conselheiro pela caminhada, profeta da igreja na CNBB. Em todo Ceilã soube fazer seus todos os projetos do reino de Deus. Nosso Dom Luciano, bom samaritano, doce bom pastor, doce bom pastor. Nossos
bonita demais, é bonita demais. A mão de quem conduz a bandeira da paz. É bonita demais, é bonita demais, é bonita demais, é bonita demais. A mão de quem conduz a bandeira da paz. Nosso Dom Luciano, bom samaritano, doce bom pastor, doce bom